Olá a todos, paz e bem, Deus nos ama. Venho aqui para deixar um recado, reforçar os muitos recados que a gente tem ouvido, não é? Falar sobre as almas do purgatório. Com certeza que muitos já ouviram falar, muito de vocês já ouviram falar, não é? Sobre as almas do purgatório e os seus sofrimentos. Eu vim aqui para reforçar e dizer que vale a pena a gente rezar pelos nossos entes queridos que já faleceram e que muitos deles possam estar no purgatório. Falo dos nossos familiares, amigos, benfeitores, não é? Pessoas conhecidas, enfim, ou qualquer uma outra pessoa que a gente queira ajudar. É sempre bom rezarmos por elas, porque elas estão aflitas, porque lá nada podem fazer e nós aqui ainda podemos. São tantas almas que em sofrimento tremendo, algumas delas é raro, mas algumas Deus permite que venham cá à terra, não é? Para falar e para pedir socorro, como aconteceu, por exemplo, com o Padre Pio, onde ele apareceu, não é? Um rapaz que cuidava do altar e ele, sempre que cuidava do altar, ao passar, nunca fazia devida vênia ao Senhor. E esse foi um dos pecados que lhe levou ao purgatório, em desrespeito, não é? Ao Senhor. E ele foi pedir socorro ao Padre Pio para que rezasse uma missa, para que ele fosse ajudado e ser liberto do purgatório. E um outro caso foi de um bispo que uma madre superiora pediu para que ele fosse consagrar ou abençoar um projeto ou uma casa, não é? E o padre, o bispo, aliás, fez isso e a madre, em recompensa, rezava muito por ele. E quando ele chegou a falecer, ele também não foi direto para o céu, foi para o purgatório. E em visão ou sonho, algo do gênero, foi permitido que ele falasse com essa freira, com essa madre superiora. E ele explicou que agradecia muito pelas orações que a madre fez, porque essas orações o ajudaram a livrar do purgatório. Ele dizia que sofreu muito, 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 muito tempo. E a madre perguntou, mas muito tempo como, senhor bispo? O senhor bispo só morreu há 2 dias. Ele diz, você não tem noção de que o tempo que a gente passa ali é um tempo enorme, que pode equivaler, por exemplo, um dia a 40 anos, 2 dias a 80 anos. Um exemplo, porque ele chegou a dizer que os 2 dias que eu passei ali no purgatório de sofrimento foi mais do que os meus 80 anos de vida aí na Terra. Então, só para ver que o tempo de sofrimento no purgatório é completamente do nosso tempo aqui, não é? Eles sofrem por aquelas chamas que os consome. Estão ali num fogo que não cessa até um dia poderem serem libertas. Então eu queria poder reforçar, né, isto, porque são vários os testemunhos, são vários os casos, porque Jesus, quando quer, Ele faz, e o Deus é o Deus Todo-Poderoso que faz o que quer, com quem quer, como quer, aonde quiser, e até com as pessoas que já não estão nesse mundo, para que venham dar testemunho, para a gente acreditar e reforçar aquilo que já é uma verdade, que muitos ainda negam isto, né? Mais um caso que eu vou dizer aqui, mais 2 casos rapidamente, que é de um padre, né? Um padre chamado José, que nasceu na Índia. Também dá o mesmo testemunho, porque ele sofreu um acidente grave enquanto fazia o seu percurso para ir evangelizar, para ir fazer a celebração da Santa Missa. Foi atropelado e sofreu gravemente. E praticamente quando os serviços de socorro chegaram,
quase nada fizeram e deram-lhe como, pronto, morto, mas levaram na mesma no hospital. E no hospital foi declarado na mesma o óbito. E enquanto ele diz que enquanto o seu corpo, ou ele ia sendo levado para o hospital, Deus permitiu que a sua alma fosse tirada do corpo e o seu anjo da guarda o levou para visitar o inferno, o céu e o purgatório. E ele viu, naqueles instantes que estava a ser transportado para o hospital, viu, não é, o sofrimento das pessoas no purgatório. O sofrimento das pessoas no inferno, que era pior ainda, com o demônio e os seus seguidores, os tormentos que se passavam ali. Ele relata que é uma coisa impressionante mesmo. E ele diz que encontrou no purgatório, no inferno, encontrou até padres e bispos, pessoas que ele também chegou mesmo a conhecer, que não esperava vê-los aí, mas os viu. Um dos pecados que levou lá esses padres e bispos são os seus ensinamentos errôneos, né? Ensinaram o povo de Deus erradamente, e esse foi um dos pecados que lhe levou para lá. E as pessoas no purgatório também, com várias situações, não é? Pessoas que fizeram erros, mas que verdadeiramente não se arrependeram e foram parar lá. E há pecados como da homossexualidade, do aborto, a eutanásia. São pecados também que bradam muito o céu, não é? E que a pessoa fica ali para pagar o tempo que Deus achar. Inferno sem saída, purgatório ainda tem saída. Mesmo aquelas almas sofredoras, elas se alegram um bocadinho naquela esperança que lhes resta de um dia poder tocar o céu, porque estão ali para se purificar. E dependem de quem? Dependem de nós que estamos aqui para poder ajudá-los com as nossas orações, ganhando indulgências para elas. E um outro caso rapidinho que eu vou contar é de Glória Polo. Ela também teve uma morte, digamos assim, estava em coma. E o seu corpo, ou ela foi considerada praticamente como morta também. E Deus também permitiu que ela visse todo o seu passado. E ali era mesmo Jesus que lhe mostrou todo o seu passado, todos os seus erros, o aborto que havia feito, a maldade que fazia com outras meninas, dando dinheiro para abortar. Enfim, muita coisa negativa que ela fez, que Jesus lhe foi mostrando, não é? E ela pedia socorro e pedia perdão, enfim, também relata tanta coisa. E Deus também permitiu que a alma dela pudesse sair também para conhecer o que Deus queria que ela conhecesse e visse, não é? Para regressar ao mundo e poder dar esse testemunho. Então, estas são duas pessoas, quer o Padre José como a Glória Polo. Até aconselho a lerem, quem puder emprestar ou comprar o livro de Glória Polo, não é? Da Ilusão à Verdade, é o título. Essas duas pessoas, Deus permitiu que a sua alma saísse do corpo naquele estado grave em que se encontravam, não ainda de morte para os homens, mas para Deus não estava ainda. E Deus permitiu que as suas almas saíssem para verem o que Deus queria mostrar e depois regressassem. E quer um como o outro contam que quando o corpo está completamente desfeito, humanamente falando, não é? Por exemplo, o padre sofreu, naquele grave acidente ele sofreu muitas fraturas, muitos ossos se partiram, já não havia esperança praticamente para os médicos. Tanto mais que quando Deus permitiu que a sua alma voltasse para o corpo, estava já a ser levado para a casa mortuária, para o lugar onde colocam os defuntos, os corpos, não é? Quando ele começou a se mexer, no momento em que Deus permitiu que a sua alma voltasse ao corpo, começou a se mexer, os homens que o levavam assustaram, gritaram: médico, doutor, 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 o morto está a se mexer, o morto está a se mexer. Ela foi levada novamente para ser observada e realmente confirmou-se que ele estava vivo e que só a explicação que eles tinham só poderia ser milagre de Deus. E ele garantiu que, mesmo sendo milagre, do jeito que o corpo está,
já nunca vai voltar a andar. E para a surpresa de todos e do próprio médico, ele voltou a andar e Deus concedeu-lhe uma grande graça, que é o dom da cura, e continua com a sua missão e vai viajando, não é, por este mundo afora, libertando muitas almas, curando muitas pessoas de muitas enfermidades, enfim. E no caso da Glória Apolo também, ela foi, como é que eu ia dizer? Estava a chover na altura em que um raio, não é, caiu sobre ela e sobre um primo que estava junto com ela. E ela, com aquele raio penetrou praticamente dentro do corpo dela e fez aí um estrago enorme. Ela ficou completamente queimada, que os médicos também já não davam nada por ela. Mas pela graça de Deus também, a sua alma, como disse já anteriormente, foi também retirada do corpo e Deus lhe fez ver tudo o que ela precisava ver, para ver se arrependia, e ao voltar para a terra fizesse tudo diferente e desse esse grande testemunho. E ela diz também que a alma, quando está a regressar num corpo praticamente todo espatifado, passa o termo, não é? Que humanamente falando é inacreditável ver a pessoa assim. Vocês pensam que realmente essa pessoa não vai viver, do jeito que está não vai sobreviver. Enfim, mas com Deus tudo é possível. E ela diz que quando a alma está a regressar ao corpo, é uma dor enorme que se sente. Então, quer ela, quer este padre sentiram o mesmo quando a alma regressou ao corpo, não é uma dor, o corpo está completamente desfeito e a alma ao voltar causa uma dor enorme. Enfim, então são esses casos que eu queria apresentar para reforçar a importância de rezarmos por aquelas almas, por exemplo, que não tiveram essa graça do Padre José, essa graça da Glória Apolo e de tantos outros, não é? Que estão ali a gemer de dor no purgatório, à espera que uma alma cá na terra, não é? Possa rezar por ela, possa rezar por elas, não é? Possa rezar para que sejam conduzidas ao céu e que a passagem possa ser breve no purgatório. E vamos fazer isso para ajudá-las, mas também ganhar indulgências. E normalmente a igreja concede de 1 a 8 de novembro a 8 dias de indulgência, não é? Estando em estado de graça, confessando e comungando, não é? Para a intenção de um defunto, família ou não. E rezar pelo Santo Padre, um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória, para poder ganhar as indulgências. E muitas orações, algumas delas também aconselhadas a fazer no próprio cemitério, quando é para as almas do purgatório, com as orações e com tudo que seja necessário para ganhar a indulgência, sem ir ao cemitério, porque com essa pandemia, não é? Foi concedido que mesmo em casa, estando em estado de graça com confissão e comunhão, mesmo em casa com uma oração sincera dirigida a Deus pelas almas, também será válida. E o Santo Padre concedeu uma grande graça, não é, uma graça ainda maior, que é estender esse tempo. Em vez de 8 dias, será de 1 mês. Reforço mais uma vez o apelo, não é? Vamos nos unir para rezar pelas almas dos nossos familiares defuntos, amigos, conhecidos, benfeitores, quem quer que seja, não é? Para que eles possam ganhar indulgências e poder então serem levadas ao céu o mais rápido possível com as nossas orações, porque é possível, é possível. São Boaventura diz que as almas do purgatório são pobres almas necessitando das nossas orações, da nossa ajuda. E como nós podemos fazer isso, então vamos ajudá-las. E Santo Agostinho também diz que as almas que vão para o céu, quando são libertas do purgatório pelas nossas orações, elas nunca se esquecem de nós. Elas pedem a Deus para que Deus possa olhar por essas mesmas pessoas que rezaram por eles, não é? Então nós aqui rezamos e as ajudamos, elas beneficiam, saem do purgatório e vão para o céu.
E nós aqui recebemos também, não é, da parte delas, as orações e suas intercessões e o pedido que elas fazem por nós a Deus. É muito bom, vale a pena. Mesmo ainda que não houvesse essa recompensa, só de saber que fizemos um bem, não é? Já é gratificante. Espero ter passado a mensagem. Queria ser breve, mas acabei por me alongar muito. E não sou tão intelectual para falar no assunto. Falei dele da maneira como posso, na minha simplicidade, na minha pequenez e no pouco que eu pude fazer. E espero ter conseguido passar a mensagem. Obrigada a todos. Deus nos ama.